grupo mesmo, mas não pode ser só isso, né? Eu acho que talvez o Luiz Gustavo pudesse marcar uma nova fase. Falar em jogar limpo com o torcedor, como o Renan falou, jogar limpo com o atleta também. Ô, Luiz Gustavo, é o seguinte, você é importante. Só que a gente está num ano dificílimo e gostaríamos que você ficasse, estou falando uma hipótese. E assim, você vai ter um fixo simbólico e o resto vai ser por partida que você jogar. Na verdade, real, deveria ter sido assim, inclusive com o Oscar já no início desse ano, inclusive na renovação do Lucas, inclusive na renovação do Calé. Ah, não quer assim? Paciência. Nós estamos entrando num ano que, ou em um período, não quer assim. Olha, chega para o torcedor, nós propusemos, porque também você tira o jogador da zona de conforto. Naquela coisa, pô, eu amo o São Paulo, tal, sim, mas se você ama tanto o São Paulo, você é capaz de entender a fase do São Paulo. Então, o Luiz Gustavo poderia simbolicamente constituir num novo formato de acordo para jogadores com esse perfil mais velhos na fase final da carreira. Putz, não posso, não topo assim, não quero. Ótimo. Não tem, tudo bem, você tem todo o direito, então a gente vai atrás de outro jogador. Porque o que muito mais grave que a questão do Luiz Gustavo, que acaba o contrato, aí você pode definir o que fazer, são os contratos vigentes milionários de jogadores que não atuaram em 2025. Esse é um pepino. E o São Paulo deveria sentar e tentar negociar, sim. De quem? Do Oscar, do Lucas, do Caleri na volta. Todos menos do Luciano, porque do Luciano ele joga. Certo? O Luciano joga. Os outros não jogam. Não jogaram, né? Então, eu acho que deveriam sim tentar, né? Não, vai depender da vontade do jogador. O jogador está na dele, ele está no direito dele, ele fechou o contrato. Não tem culpa nenhuma de terem aceito as prerrogativas deles, do staff, do empresário, mas o clube está numa situação. É muito o que o Renan falou. O Renan falou. O São Paulo não tem a coragem de jogar limpo com a sua situação, com o seu torcedor, com os seus atletas, com os seus funcionários. O São Paulo tem funcionário demais. O São Paulo gasta muito também no social. O São Paulo não quer nem. O São Paulo quer cortar na carne, mas não corta nada na carne. Né? No final das contas, ele corta na carne do torcedor dele, que é obrigado a pagar 500 pau no ingresso para Libertadores, depois não tem o preço baixado no Brasileiro e não pode ir no estádio dele torcer para o time dele. Então, quem sofreu em 2025 não foram os jogadores, não foram os dirigentes, não foi o FIDIC, não foi o diretor de marketing, foi o torcedor do São Paulo. Simplesmente isso. Perfeito. Análise perfeita. Só a respeito do Luiz Gustavo, a mesma opinião, faria um contrato de produtividade com ele, um salário fixo baixo, contrato de produtividade. Ele, nesse jogo contra o Fortaleza, esses 90 minutos mostraram muita coisa para ele, né? Que ele ainda tem condição ele não, acho que coisa que ele nem sabia, né? Mas assim, ele é um profissional incrível, e eu vou mais além. E eu ia propor para ele dele continuar no São Paulo pós-encerramento de carreira, como uma espécie de, eu não sei se é esse o nome do cargo, mas um coordenador esportivo, não, coordenador de futebol, não sei como é que chama, mas que ele ficasse ali no elo, na ponte entre diretoria, jogadores, comissão técnica, jogadores, porque ele, além de ser muito experiente, ter vivido muitas coisas no futebol a nível internacional, é um cara muito esclarecido, um cara sempre muito sensato, né? Pelo menos na fala dele, quando a gente vê nas entrevistas, um cara muito profissional, um cara muito correto. Eu vejo isso em pequenos detalhes, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, no qual ele sabia, ele tinha certeza absoluta que ele não ia entrar no jogo, e ele estava aquecendo, e todos os outros jogadores estavam escorados na placa de publicidade assistindo o jogo. É isso aí, é um detalhezinho muito pequeno que passa muitas vezes despercebido, mas isso é do profissionalismo, da atitude do jogador. E esse tipo de cara eu quero ter sempre do meu lado. Com a questão financeira hoje, para jogar futebol, se é a intenção dele, é assim. E para continuar no clube também depois. Eu não deixaria passar a oportunidade de ter o Luiz Gustavo ali na sua
Não sei se é a comissão técnica, na sua diretoria, no que. Eu não sei nem se ele pretende ser isso, né, na vida dele, né? Mas eu não perderia oportunidade pós-carreira de jogador. Mas eu nunca que eu perderia oportunidade de ter um cara desse do meu lado. Em meio a tudo isso, São Paulo viajou a Porto Alegre ontem à noite e joga hoje 19 horas, daqui a pouquinho. São Paulo e Grêmio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 8º colocado e o Vasco está chegando atrás, em 9º. O Fluminense está empatado em pontos com o São Paulo em 7º, né? O Fluminense está à frente do São Paulo. E em 6º, o Bahia já está um pouco mais à frente. O São Paulo já tem 5 pontos de distância para o G6 e um jogo a mais do que o Bahia. O negócio está complicado, pensando em Libertadores. Foi o que a gente falou. Se abrir G7 e G8, a história é outra. Mas, por enquanto, o São Paulo tem uma estrada longa nesses 11 jogos, dos quais 9 devem ser fora de casa. E só um detalhe, deve ser 9, porque São Paulo e Juventude vai acontecer no dia 22, que vai acontecer ou no dia 22 ou no dia 23 de novembro, que é a prévia da CBF. Nesses 2 dias, teremos o show do Oasis. Estaremos lá, inclusive. Mas tem show do Oasis no Morumbi. Então, nessa data, não rola no Morumbi. O que eu ouvi, São Paulo ainda não tem uma confirmação da CBF que esse jogo vai acontecer no fim de semana, mas a tendência é de que precise ser realocado. E se for realocado, já tem uma sondagem, um sim do Santos para colocar mais uma vez na Vila Belmiro. E aí depois o São Paulo teria o jogo agora contra o Bahia, no próximo sábado, e o penúltimo jogo da temporada contra o Internacional. Esses 2 potencialmente os únicos do no Morumbi até o final do ano. Arnaldo, a sequência é complicada, cheia de jogos fora de casa, tanto fora do estado, tanto fora do Morumbi. Dá para o São Paulo chegar na Libertadores? Você falou da enquete, quero ouvir sua resposta agora. O São Paulo pode chegar na Libertadores? Dá para chegar? Só com um milagre, com o técnico e os jogadores fazendo mais do que qualquer outro. É o único time que está disputando essa vaga que não tem casa para jogar. É simplesmente como se jogasse 10 jogos como visitante. Isso não existe. Não existe. Então, eu acho que... Eu só não digo taxativamente que não há chance, porque, curiosamente, o time ainda consegue fazer bons jogos, mesmo com tantos desfalques, mesmo com a diretoria se lixando para o time de futebol em 2025. Então, o São Paulo acaba agora vindo da data FIFA, o São Paulo fez 2 partidas muito boas contra o Fortaleza, numa circunstância adversa, e contra o Palmeiras, numa situação completamente adversa, para dizer o mínimo. Mas o São Paulo jogou bem. Jogou bem em Fortaleza e jogou bem. A minha expectativa é o treinador conseguir ainda, contra tudo e contra todos, mobilizar os jogadores para continuar tendo esse nível de atuação, né? Se o São Paulo conseguir manter esse nível de atuação, ele tem alguma chance, mesmo jogando como visitante praticamente todas as partidas. Mas não é simples, né? Não é simples, porque o jogador, o Renan, sabe muito melhor que eu. O jogador percebe, o presidente não viaja mais, a gente não joga mais na nossa casa, a torcida não vai mais. O outro, chega uma hora, cara, que por mais que você tenha... E esse jogador do São Paulo tem acho que um envolvimento grande, assim, e eu não estou nem discutindo esses 2 que não estão jogando hoje, o Cédric e o Enzo, talvez sejam a demonstração de maior dedicação de atletas tipo Luiz Gustavo, mas com mais saúde nessa temporada. Não é a minha informação que eu tenho. O Cédric tentou treinar 2 dias com o dedo quebrado. O Enzo tentou treinar com a lombar estourada. Curiosamente, os 2 não estão nesse jogo. E aí é meio um efeito cascata, você entende? Putz, não tá, o adora aqui, o adora colar, adora ali, o outro não pode, eu não posso também. E aí, cara, aí não há santo que resolva. Espero que não exista daqui para frente essa desmobilização. É necessário, para ir para a Libertadores, sacrifício de todos, não só dos atletas, mas sobretudo do comando do clube. Esse não está se sacrificando, e também da torcida, que eu espero que entenda a importância de jogar a Libertadores. E eu estou também curioso para saber, Valentim, quanto vai custar o bilhete na tão encantada Vila Belmiro para ver um jogo do São Paulo, né? Vamos ver como é que também, já que no Morumbi não tem promoção alguma, vamos ver quanto vão cobrar para o torcedor do São Paulo ir a Santos em um jogo de futebol. Renan, e o São Paulo tem lesões e desfalques, né, para essa partida. Não vai ter Pablo Maia, não vai ter Oscar.
Lucas até vai, Luiz Gustavo viajou, não vai ter Cedric, não vai ter Enzo Dias. O Cedric, inclusive, só um bastidor rápido, a lesão dele aconteceu no sábado, numa dividida no coletivo. Ele chegou a treinar na segunda, treinou também na terça, e o que eu escutei é que, por que não deixá-lo de molho? Porque ali é o que vale a dor. Então, inclusive, ele treinou na terça-feira, só que estava de chuteira, a gente não viu, mas o treino aberto ele estava, inclusive, com uma proteção no pé para treinar. A dor não melhorou, acabou ficando de fora. Como que o São Paulo pode ir hoje, Renan? Vai ter muita surpresa? Assim, ok, nas alas, imagino eu, Mailton na direita e talvez o Wendel na esquerda, Luciano e Tapia na frente, meio campo com o Rodriguinho, com o Marcos Antônio. Como é que você mandaria o São Paulo para campo hoje? Eu colocaria os 3 zagueiros, o Arboleda, Sabino e Alan Franco, os 2 alas que você falou. E o Ferrares você manteria no banco, que volta hoje, né? Pode crer. Sim, manteria, colocaria os 3 que jogaram o último jogo, colocaria os 2 alas, os que sobraram, né? Mesmo o Mike tendo ido lá para Porto Alegre, o Mike foi para esse jogo, mas eu colocaria o Mailton. E no meio de campo, eu, mais uma vez, inverteria o triângulo, né? A gente tem falado todas as quintas isso, né? Eu colocaria o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson. E isso não é um time defensivo. Eu estou montando esse time, e com Tapia e Luciano, os 2 que jogaram contra o Palmeiras, que se dedicaram, que fizeram gol, não tem sentido tirar nenhum dos 2 do time titular, e com opções para o segundo tempo, né? Mesmo tendo essa parada aí, como a gente não viu os treinos, você não viu os treinos, você não viu o treino que você esteve lá para ver, Valentim, a gente não sabe se o Lucas evoluiu muito fisicamente. Então eu vou falar da impressão que me deixou nos últimos jogos. Ele não tem condição de ser titular. Ele é mais jogador nesse momento, espero que para o ano que vem ele esteja preparado, mas nesse momento para entrar de segundo tempo, né? Então a gente teria as opções de segundo tempo, e eu acho que hoje é um jogo acima de tudo de imposição física, e eu acho que com o Luiz Gustavo à frente da zaga e deixando a mobilidade, e aí sim eles têm condição de fazer isso, Marcos Antônio e Alisson, a gente consiga controlar, e sobretudo o Marcos Antônio. Para mim o jogo do São Paulo todo passa pelo controle do jogo do Marcos Antônio, e ele estando bem, eu acho que a gente tem condição de, nessa formação, fazer um grande jogo lá em Porto Alegre. E só para ficar bem claro, a minha opinião em relação ao Rodriguinho, ela não mudou 1 milímetro. Continuo com a mesma opinião, só que esse momento de oscilação que ele está vivendo, e é completamente normal, eu acho que esse momento não é para ele iniciar o jogo. E quem sabe entrar durante o jogo também, certo? Então esse seria meu time, eu acho que a gente teria um time forte, de imposição física e de controle técnico no meio de campo. Acho que a gente conseguiria fazer isso, né? E com os guerreiros lá na frente, né? O Tapia se dedicando, se matando, o Luciano tentando fazer gol. Eu gosto bastante do Wendel, para mim não é problema nenhum. O Enzo tem uma característica um pouco diferente, para mim o Wendel não é problema nenhum ser titular, eu gosto muito dele, sobretudo nessa formação com 3 zagueiros, né? A gente sempre falou isso, né, Arnaldo? Ele vai muito bem tecnicamente, tem um refino técnico bom, tomada de decisão boa. Enfim, eu iria com esse time, acho que seria, com todos os problemas que nós temos para armar um time, eu acho que seria um time legal, um time qualificado aí para enfrentar um Grêmio que também, e o meu otimismo hoje, passa muito pelo adversário, né? Não é a gente só olha para nossos problemas, então não vai dar uma peraí, nós vamos jogar contra quem? Tá cheio de problema lá também. Cheio de problema, instabilidade, em momento nenhum foi regular no Campeonato Brasileiro. Então acho que a gente tem condição sim de fazer um bom jogo lá. Gosta desse time do Renan Crespo, Arnaldo? É o único time possível. Eu acho que é o único time possível para hoje. Eu lamento que o time que iniciou contra o Palmeiras não possa ser repetido. Acho que ali tem uma ideia boa de time, com esse triângulo invertido. Com todo respeito ao Rodriguinho e ao Ferreirinha, para mim são 2 jogadores que você só consegue utilizar em situações específicas. Acho que a entrada do Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio foi um desastre contra o Palmeiras, em todos os aspectos, desastre. Desequilibrou o time, proporcionou 1000 contra-ataques para o Palmeiras, e não é crítica ao jogador, é característica do jogador. Ele propicia também muitos lances ofensivos. Ele desequilibra para frente e para trás, né? E hoje o São Paulo acho que tem o melhor jogador, como disse o Renan, o armador do time é o Marcos Antônio. Então ele tem que ter
o conforto para jogar, não é o Rodriguinho, não é nenhum outro 10. São Paulo não tem 10, né? E acho que é a formação que dá para atuar. Aí no segundo tempo, do meio para frente, o Renan falou, tem bastante gente, né? O Lucas, sinceramente, não é agora. Eu divergi lá dos companheiros lá. Para mim, o Lucas sempre foi e sempre será atacante. No meio de campo, não dá. Mas não dava há muito tempo, agora não dá mesmo. Então, o Lucas, quando ele estiver bem, ele pega a vaga do Luciano ou do Tapia. É uma dupla, ele vai jogar com alguém na frente. Quando ele estiver bem. E quando ele tem entrado, o time tem piorado. Quase todas as partidas, né? E foi uma das questões dos treinos da semana. Não está bem ainda fisicamente, não está confiante, não está ágil, não está... E o que ele dá de contra-ataque para o adversário é uma coisa maluca. A minha preocupação com esse jogo é simplesmente menos a questão técnica do Grêmio, mas um inferno que vai ser, né? Eu conversando com os amigos gaúchos durante a semana toda, o Grêmio vai ganhar esse jogo na marra para eles. Na marra, literalmente, na pressão na arbitragem, no bastidor que o São Paulo não tem. Vai ser um inferno. Estão tentando eliminar até às 6 horas para colocar os jogadores de cartão amarelo e o Kahneman e tal. Não é um jogo qualquer. Talvez o São Paulo tenha... Eu tento evitar a palavra azar, porque toda vez que você fala azar do cara que quebrou o dedão, azar do cara... Mas tenha tido o azar de logo depois da partida contra o Palmeiras, daquele absurdo, enfrentar fora de casa o outro time que se sente tão ou mais prejudicado no campeonato. Vai ser um inferno. Podem se preparar que vai ser um inferno. Boa sorte para o Davi Lacerda. Exatamente. Árbitro do jogo de hoje. Boa sorte para ele. Ele tem uma característica de arbitragem de deixar o jogo correr. Ele teve uma falha terrível no jogo contra o Palmeiras, do jogo do Palmeiras contra o Juventude, marcando um pênalti inexistente, inexplicável ele ter marcado esse pênalti, mas ele tem uma característica de arbitragem de deixar o jogo correr, cara. Eu vi alguns jogos bons dele, não sei se você compactua dessa opinião, Arnaldo. Alguns jogos bons desse árbitro, ele teve essa falha clamorosa aí no jogo do Palmeiras e Juventude. Então, isso que me preocupou, porque foi logo depois de São Paulo e Palmeiras. Isso. Jogo envolvendo o Palmeiras. Com 5 minutos, ele me inventa um pênalti para o time da casa. Se ele for com esse apetite para lá, ferrou, né? Eu também espero... Eu via ele muito bem o ano passado, com uma das grandes revelações. Espero que tenha sido só um tropeço, um deslize. Eu também espero. Eu espero que ele consiga administrar bem o jogo da forma que eu já vi ele fazer outras oportunidades e jogos importantes. Eu lembro de um Inter e Flamengo no ano passado, era um jogo importantíssimo, né? Disputa ali em cima, e o jogo foi bom, por causa também da arbitragem dele. Então, eu espero que aconteça isso, né? Mas não vai ser fácil para ele, não. Por todos esses aspectos que você falou, a pressão lá dentro da arena, a pressão de diretoria, vai ser difícil o trabalho dele hoje. Viu? E o Volpe tá fora hoje, né? Um dos ex-jogadores de São Paulo. O Grêmio também tem alguns desfalques importantes, incluindo o Kahneman e o Marlon, que não conseguiram o efeito suspensivo das suspensões. Então, eles seguem fora. Vamos de favoritômetro? Tanto para hoje... né, Valentim? Também, o William também. O William, inclusive, também chegou e já se machucou, né? Já de algum tempo, o William. Vamos de favoritômetro? São Paulo e Grêmio, hoje, daquele estilo. De 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1, fique à vontade, a escala. Mas o quão favorito é o Grêmio para hoje, quanto tá para o São Paulo? Arnaldo Ribeiro, São Paulo e Grêmio hoje. 50-50. Se empatar lá, tá ótimo. Para mim é a mesma coisa, 50-50. Não vejo nada demais no time do Grêmio, não passa confiança nenhuma pro torcedor dele, você imagina para mim. Então, e é que o São Paulo está muito desfalcado. São Paulo com mais 2, 3 peças aí fundamentais, eu colocaria até um favoritismo técnico aí para o São Paulo, mas 50-50, acho que a gente tem condição de suportar a pressão, controlar o início, é muito importante isso, né? O que muda do meio de campo para o outro jogo, né, Arnaldo? É o Bobadilha, que estava no Japão, né, na Coreia, e o Pablo Maia que está suspenso, né? Então, eu manteria o jeito de jogar, só mudaria os nomes e que acho que teriam condições, né? 3 zagueiros e 3 volantes não é nada disso, gente. Não é nada disso.
Alguns jogos a gente jogou com 4 atacantes e não deu um chute no gol. Então, não tem nada a ver você colocar atacante para ganhar jogo. Foi o time que meteu 2-0 no Palmeiras no meu tempo e ia meter 3. Exatamente. Arbitragem, né? Exatamente. E foi um time equilibrado defensivamente e que atacou muito e que pressionou o Palmeiras muito. Com esses 3 zagueiros e esses 3 volantes, entre aspas, né? Agora, é a característica dos jogadores. Luiz Gustavo, experiência, posicionamento excelente, leitura tática excelente à frente da zaga. E os outros 2 com liberdade de rotação, de atacar espaço, de chegar na área. Enfim, eu acho que é um time bom para a gente fazer um bom jogo lá. Inclusive, no jogo de ida contra a LDU, o São Paulo foi com 3 defensores e falhou tecnicamente lá atrás e criou um monte de chance, né? Só não converteu. Mas é isso. Não, uma coisa não elimina a outra. E o Arnaldo gosta disso, né? Antecipar o jogo próximo ainda. Nem foi contra o Grêmio, mas acho que a gente podia fazer um favoritômetro. Se fosse hoje o jogo contra o Mirassol, como é que estaria? Como é que estaria, Arnaldo? 0-6, São Paulo e Mirassol. Sabe o que me impressiona no Mirassol? Porque eu sempre espero, depois de uma grande partida, um relaxamento, um certo salto alto, natural para qualquer time de futebol. Os caras, vou te contar, velho. Pode ser simbolizado no Reinaldo, né? Que tá fazendo de tudo, né? Golaço e tal. Que falou que ainda sonha com seleção brasileira, inclusive, né? Pois é, né? Difícil, mas eu acho que, por exemplo, essa motivação para quebrar a escrita do Mirassol em casa, sendo um time paulista, tendo torcida grande na região, poderia ser um fator. Mas aí, Valentim, acho que vai depender muito da volta de alguns jogadores, né? O Pablo e o Bobadilha, em tese, voltam. Tem um monte de pendurados hoje de novo. Então, é difícil fazer esse favoritômetro sem saber qual São Paulo, que machuca um jogador por dia, estará disponível em Mirassol com um dia menos de descanso de novo. De novo, né? Como foi contra o Palmeiras, né? Então é um jogo muito... Ainda bem que passou para 6h30, ia ser às 4, e aí inverteu com Flamengo e Palmeiras. Mas hoje, cara, eu sou obrigado a dizer, ainda mais invicto em casa, o Mirassol é favorito. Fazer o quê? Não posso não falar nada. É favorito a ganhar o jogo. De novo, essa semana, se o São Paulo empatar os 2 jogos, tá bom. Só que aí o São Paulo contaria com partidas em casa. No Morumbi. Qual casa? Né? Porque o Campeonato Brasileiro, para você ir para a Libertadores, ganhar em casa, empatar fora. Ganhar em casa, empatar fora. Né? Essa é a pior sequência do São Paulo no segundo turno. As 2 fora. Contra Mirassol e Grêmio. E como foi garfado na partida anterior em casa contra o Palmeiras, se perdeu. Então é uma sequência dificílima. Né? Mas quanto para lá e para cá? De número? 60-40 para o Mirassol. E aí, Renan? 60-40 para o Mirassol, 6h30 da tarde. Se fosse 4 horas da tarde, seria 70-30. É isso mesmo. Não é quente pra cacete. Eu tô falando sério. Eu joguei umas 10 vezes em Mirassol. Você tá louco? O maçarico tá ligado o tempo todo. Né? Se fosse um dia de sol, não sei como é que vai estar a temperatura. Mas lá é muito quente, lá é insuportável. Aí você pega o time que jogou em casa um dia antes contra um time que jogou fora de casa, em Porto Alegre, 24 horas depois. Para jogar às 4 horas da tarde de domingo? Isso te lembra alguma coisa? São Paulo e Palmeiras. São Paulo vai a Fortaleza, o Palmeiras tinha jogado um dia antes. Isso, o Casares falou um pouco na coletiva, né, Valentim? Bastidor. Porque bastidor, Casares, 0 bastidor para você, velhão. Zero. Quer ver um papel da diretoria aí? Pelo que o Arnaldo falou, quer ver um papel da diretoria? A Vila Belmiro, ela tem um aspecto, também joguei muitas vezes na Vila Belmiro, ela tem um aspecto que foge um pouco do Morumbi, o que eu falo, o Morumbi, para ser hostil para os adversários, tem que ter ali 40 mil pessoas no mínimo, senão vira um estádio neutro. Mas a Vila Belmiro, completamente diferente, com 10 mil, ela causa uma pressão muito grande, ela pulsa. Tá aí o papel da diretoria, já não está certo 2 jogos na Vila Belmiro? Faz aí essa famosa promoção, que você já sabe que você não vai ganhar dinheiro, porque você está preocupado com o dinheiro da Life Nation. Você está preocupado com o dinheiro do Imagine Dragons, não sei nem se é assim que fala, mas tá aí. Tá aí. O seu dinheiro você já ganhou. Faz a promoção. 12, 13 mil, não sei quanto cabe na Vila, para lotar e tornar a pressão, o clima hostil para o adversário que a gente precisa, que a Vila tem essa
essa atmosfera, essa característica, sabe, de jogo. Tá aí, ó. Olha uma oportunidade de diretoria aí, ó. Perfeito. Sem querer ser incendiário, não, é só fazendo uma brincadeira. Por favor, hein? Não edite, uma brincadeira, viu, Valentim? Eu gosto de Oasis, não vou porque tira jogo do São Paulo do Morumbi. Então não vou em protesto. Fosse eu das torcidas... Aí é o Morumbi 0, né? Morumbi 0 no show. Fosse eu das torcidas organizadas agora com a sede lá na rua, ninguém passa. Né? Vai ter que dar a volta para entrar. Aqui é só... Ninguém passa. Ninguém passa. Botaria o hino do São Paulo no volume 800. Ninguém passa. Ninguém passa. Isso é protesto. Não é só no dia que o time vai jogar. Isso é protesto, né? Aqui, ó, isso aqui não. Aqui na frente da minha casa aqui, não. Aqui ninguém vai parar aqui, ninguém vai entrar aqui. Então, põe o hino do São Paulo no 10. O flanelinha lá do... Não, hoje não. Hoje aqui, nós vamos fazer... Vamos repetir o jogo do São Paulo de 2005, final do Mundial, no telão da Independente, no telão da Dragões. Vamos botar o som no talo até o Gallagher ficar rouco de tentar berrar lá. Vamos melar esse negócio. Rapaz. Né? Esse protesto é top, eu gostei. Ia lotar, ia ter bastante tempo, certeza. Então. Eu e o Renan íamos lá, do outro lado da rua. Certeza. Senhores, muito bom. Muito obrigado pela companhia de hoje. E só para fechar, vocês acham então que 2 empates agora tá dentro do escopo? Depois tem uma semana livre, né, para enfrentar o Bahia. Mas, por enquanto, dois empates tá dentro do... Duas partidas bem difíceis. Estaria ótimo. Continuaria na briga ali pelo G8, não sairia, e aí tem ganhado o Bahia de qualquer jeito. A partir dali... A partir do Bahia, melhora um pouco. O São Paulo só tem uma... Veja bem, a partir do Bahia, embora não tenha, eu poderia falar um palavrão, o estádio dele para jogar, o São Paulo só faz uma viagem longa até o final do campeonato, que é para Salvador, Barradão, na última rodada. O resto é no máximo Rio e São Paulo. Rio, São Paulo e Santos agora. Mas é importante nesse aspecto de sprint final, né? Porque como visitante ele vai fazer menos jogos, e o jogo contra o Vasco no Rio, contra o Fluminense no Rio, mas o resto é São Paulo, e só a última rodada do Barradão.